foto, aqui foi a minha primeira vez que eu pisei na clínica. Eu tô assim. Eu não sabia nem o que me aguardava, tava no terceiro semestre de ciências. Eu tava desmembrada com a clínica. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Deixa eu cumprimentar a banca orientadora. Seus membros. Parabéns. Quero primeiro agradecer a presença de todos aqui presentes e cumprimentar a banca orientadora. Meu nome é Lorena Fábia e o tema da minha apresentação é o estresse emocional e suas implicações na doença periodontal. Eu sei que é um tema um pouco diferente, mas eu espero cumprir com as expectativas propostas. Minha orientadora é a professora Patrícia Mascarenhas. Bem, para a gente poder entender o que é o tema, a gente primeiro precisa definir o que é. Assim ficou melhor? Então, a gente primeiro precisa definir o que é estresse e o que é doença periodontal para a gente poder entender. Então, desde o tempo das cavernas, o homem já sofria com estresse devido à sua condição de vivências intempéries da natureza, ele já lidava com o processo de estresse. Mas foi no século XX que o médico Saylor definiu o estresse como sendo uma resposta fisiológica e psicológica de um organismo sobre determinada tensão. Hoje, essa condição de estresse é vista como uma doença psicossomática. Então, o diagnóstico é feito a partir de uma reunião de sintomas, uma avaliação clínica e sintomática desse paciente. A doença periodontal é definida como uma doença multifatorial crônica, caracterizada pela exacerbação de micro-organismos no tecido de suporte e proteção dos dentes, de revestimento e sustentação dos dentes. E essa proliferação de micro-organismos, em sua maioria anaeróbios, ocasiona alguns problemas, que a gente pode ver na foto. Desde perda de inserção, perda óssea, acúmulo de placa bacteriana, perda de alguns dentes, mobilidade dental. Então, tudo isso são características tudo isso são características da doença periodontal. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir de um exame de sondagem, onde uma sondagem superior a 3 milímetros é caracterizada por a periodontite ou a perda de inserção de 2 ou mais dentes não adjacentes. Lembrando que essas condições elas devem acontecer na ausência de traumas, doenças endopélicas, perda de dente. Então, só assim pode ser definido como periodontite. Tá? Essa doença, ela tem fatores exógenos e doenças sistêmicas também. São fatores exógenos. São o cigarro, o fumo, o tabaco, é um exemplo. Então, o fumo também vai agravar a doença. E a má higiene, então são exemplos externos que influenciam a doença. E os fatores sistêmicos, a gente pode dizer a diabetes e também algumas alterações hormonais que podem também influenciar diretamente na doença. Eu peguei, por exemplo, uma paciente de 30 anos que olhando pela boca você não dizia aqui na clínica de 30 anos, porque a perda de dentes estava gigantesca e uma diabetes tipo 2 não controlada. Então, como essa doença influencia nessa questão. Nesse sentido, então, surgiu o problema do meu trabalho. Então, qual é a relação entre o estresse e a doença periodontal? Antes da gente partir para qual é a relação, vamos primeiro entender quais são os objetivos do artigo. Tá? Então, o geral foi investigar como o estresse atua como fator de risco para a doença periodontal, em específico abordar as manifestações emocionais e sua relação com a periodontite. O segundo, refletir sobre o papel do cirurgião dentista. E o terceiro, discutir abordagens clínicas possíveis para a Bem, a justificativa de relevância se deu porque o Brasil está entre os países com maiores índices de estresse. O Ministério da Previdência de 2023 para 2024, registrou um aumento de 68% de casos de pessoas afastadas, ou seja, no INSS, por conta de questões psicológicas. Então, isso é um dado muito grave. E a nossa rotina moderna contribui para esse estresse. Então, todo mundo está correndo, todo mundo está sentindo, está fazendo várias coisas, está vendo só de 23 horas, 5 horas da manhã, Então, essa rotina corrida acaba influenciando muito, inclusive a gente percebe isso na cadeira odontológica. Então, é percebível o número crescente de pacientes com sinais de doença periodontal que não podem ser explicadas apenas por aqueles fatores exógenos da doença sistêmica. Então, tem alguma coisa acontecendo a mais que a gente precisa investigar. E por conta disso, houve-se a necessidade holística da odontologia. Então, de olhar mais amplo para entender o que está acontecendo. Aqui ao lado, a gente tem o Múmio Vitruviano, de Leonardo da Vinci, essa obra muito conhecida, que representa justamente essa conexão perfeita do homem com o universo, do microcosmo com o macrocosmo. É isso que a gente só consegue de saúde
forma de estresse seria isso. O estresse, ele é dividido em eustresse, que é o estresse positivo, benéfico e necessário para todos os indivíduos, e o destresse é o estresse negativo. Tá? Então, são os V desse forma. Já o MS vai dizer que, na verdade, os fatores de subcarga, como tarefas monótonas, ausência de estímulos, é que é o problema. Então, o indivíduo também ficar sem nenhuma função, sem nenhum estresse, também é negativo. A MS vai dizer. O Mohammed ele vai dizer que indivíduos submetidos a níveis mais elevados de estresse ocupacional apresentam piores índices de saúde. Em contrapartida, a Aurélio vai dizer que não, que na verdade não é só de sobrecarga ocupacional, mas também questões psicológicas, sociais e biológicas que estão interrelacionadas. A metodologia cita para uma revisão de literatura em qualidade descritiva. O período foi de 2014 a 2024, mas tem sim artigos anteriores a esse período devido à sua relevância científica e acadêmica. Os artigos que não tiveram muita relevância científica foram excluídos, a maioria de língua portuguesa, nós estamos de língua inglesa também, e as bases foram sendo também incluídas. Bem, chegamos então na relação propriamente dita. Então, os estudos buscam considerar essa questão do estresse com a atmosfera local. O Hansen ele diz, né, que o estresse ele é uma resposta fisiológica e psicológica de organismos a determinada tensão. E ele dividiu essa resposta em duas etapas, que ele denominou de síndrome geral de adaptação, que é a resposta aguda, a cronificação e o esgotamento físico e emocional. Então, o estresse ele vai escalonando, ele já não começa na pior etapa. Nesse sentido, uma investigação clínica na Universidade de São Paulo, com 13 pacientes com periodonte crônica, esses pacientes periodonte crônica, algumas perdas dentárias, e todos esses 13 estavam em algum nível da síndrome de adaptação. Então, mostrando que era paciente sim, ele tinha um estresse importante ali a ser observado. Nesse sentido, Fátima vai dizer que o cortisol salivar é fundamental para o diagnóstico. Então, você medir cortisol, o nível de estresse dessa pessoa através de saliva. Porém, realmente vai negar e vai dizer que devido a algumas proteínas e algumas proteínas e alguns receptores, a melhor forma não é a saliva e sim o sangue. Nessa ótica mais mecanicista de ação e reação, os ratos no Insta foi feito um estudo com ratos onde ratos submetidos a muita atenção, a muito trabalho, muito esforço, começou a ter uma degradação do osso alveolar, que é o osso que sustenta os dentes. Esses ratos começaram a perder o osso. Tá? Um outro estudo também, colocando a comorbidade de 108 pacientes, então pegou um N de 108 pacientes desses 108 grupos de periodonte. Nesse grupo com periodonte crônica, mais de 90% estavam com problemas psíquicos associados, seja 62,5% depressão e 31,48% ansiedade. Mas nem todos os autores vão enxergar essa relação direta, tá? Vai concordar com isso. Dantas, por exemplo, ele vai dizer que o estresse crônico compromete a imunidade e favorece comportamentos de risco. Como estava dizendo, ele vai dar o foco na imunidade e no comportamento. Ele vai ver essa relação causal. Já Devereaux não encontrou associação direta entre os scores de ansiedade, estresse e a gravidade da periodonte, fora ter identificado elevação de cortisol. Mesmo ele ter identificado o cortisol alto desses pacientes, ele não relação. A Federal de Campina Grande colocou uma correlação positiva entre o estresse emocional e a inflamação gengival em mulheres, sugerindo a possível contribuição do estresse para o desenvolvimento de funções periodônticas. Não só a Federal de Campina Grande, mas o IBGE, em 2022, constatou que mais de 49% das mulheres provêm dos lares brasileiros sozinhas. Então, essa implementação de tarefas vem se mostrando uma sobrecarga em relação ao estresse do público feminino. O PID, que é o Grupo Internacional de Desenvolvimento, em 2024, também mostrou que as mulheres estão liderando o ranking de dores crônicas. Então, de 85% das mulheres, tem 16% de homens sofrendo com dor crônica ou afastados por conta disso. O feminino está liderando muito esse nível de estresse. Bem, Dantas vai dizer que revisões sistemáticas mantêm postura cautelosa, citando a escassez de estudos longitudinais robustos que confirmem essa relação. Então, Dantas vai se manter mais cauteloso nessa relação. Vamos para os possíveis tratamentos, né? É consenso entre os autores que a abordagem ela precisa ser multidisciplinar. Então, todos os autores vão dizer, olha, para ter resultados mais longevos, mais seguros, é necessário sim implementar uma abordagem clínica, comportamental e psicossocial. Mas alguns autores vão dar foco em coisas diferentes.
por exemplo, Garcia ele vai dar muito foco na prática de higiene oral. Ele vai dizer que a higiene é o suficiente. Já Leal vai dizer que o controle do estresse é igualmente importante ao controle da higiene. Já Silva vai dizer que a conscientização do paciente, o autocuidado, é fundamental. Independente do tratamento que você escolher, se o paciente ele não entender a sua condição, se ele não se autorresponsabilizar, se ele não tiver autoconscientização, nada vai funcionar. Né? Porque nós dentistas não curamos ninguém, nós damos um caminho. E a pessoa que aceita, se quer ou não. Nesse sentido, a psicodontologia, que é a união da psicologia com a odontologia, se mostrou muito eficaz porque reduziu os níveis de cortisol salivar e inflamação gengival, nesse estudo feito por Silva e Greg. Se mostrou muito efetivo. Alguns autores eles dão muito foco, a exemplo de Cirino, na terapia periodontal convencional. E o que é isso? É o que a gente aprende aqui na clínica, que é a instrumentação e a remoção mecânica do agente causador e a prática de higiene. A gente dá muito foco nisso. Mas Casarim vai dizer que, além disso, é necessário complementar técnicas. A exemplo, Casarim fez esse estudo mostrando o potencial do óleo essencial de melaleuca na diminuição de inflamação gengival. Bem, e qual é a conduta do dentista nisso, né? É fazer valer o que é saúde para a MS, que é uma visão integral do paciente, reconhecendo como ser multidimensional físico, emocional, sensorial, mental e espiritual. Então, a MS já está aí garantindo isso. E assim, não é que a gente vai deixar de lado a nossa área de atuação, que é a boca. Se a gente precisa ter habilidade de diagnóstico sim e de tratamento sim, a gente tem que fazer bem a nossa parte. Mas não só se limitar a boca. Entender que aquele paciente é um complexo conjunto, né, de um ser completo. Não se limitar a um órgão ou um sistema contido em órgãos. Bem, chegando à conclusão, a gente pode entender que existe sim readequação do estresse psicológico na ocorrência e na própria síndrome periodontal, e que a situação de tensão crônica parece demonstrar que acaba alterando a imunidade, alterando o comportamento, gerando respostas inflamatórias. Então, é o que os estudos estão a entender. Porém, a literatura ela não apresenta consenso quanto ao papel causal direto do estresse na doença periodontal. Então, muito disso por conta da escassez de estudo longitudinal, para justamente metrificar, achar essa questão mais direta da doença e do estresse. E deve ser multidisciplinares apresentam melhores resultados e adesão ao tratamento. Os autores também têm consenso com relação a isso. E, por último, mas também muito importante, a importância de capacitar os profissionais da odontologia para uma avaliação holística, completa e integral do paciente. E assim, eu não só com o meu trabalho, mas essa é a minha missão da minha vida. Então, todo paciente que chega, eu olho ele como um ser humano que está ali. A gente tem muitas questões. E que, por muitas vezes, a boca dele está daquela forma, porque tem uma questão psicológica muito forte gravando aí. Então, é bom a gente ter esse olhar, né? Porque isso vai, com certeza, complementar o seu tratamento. Essas foram as referências. Muito obrigada.